Olá, pessoal! Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das estruturas contratuais mais complexas e importantes do direito brasileiro: as parcerias público-privadas ou PPPs. Vamos fazer uma análise jurídica densa do regime que foi estabelecido pela Lei 11.079, lá de 2004. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos firmar o conceito, a base do que é uma PPP. Depois, a gente passa para as regras essenciais, os pilares da lei. Na sequência, vamos entender a engenharia contratual, a arquitetura por trás desses projetos. Em seguida, um ponto crucial, as garantias. E para fechar, vamos fazer uma análise bem crítica de uma cláusula super sofisticada, o direito de stepping. Então, para começar, é fundamental a gente estabelecer o que de fato é uma parceria público-privada. Qual é o conceito dela dentro do universo dos contratos administrativos? E para nos ajudar com essa definição, ninguém melhor que o professor Marçal Justen Filho, uma das maiores autoridades no assunto. Olha que interessante a definição dele. Ele fala em um contrato organizacional de longo prazo, ou seja, não é um contrato simples. E ele destaca dois pontos-chave. O particular assume o dever de executar obras e serviços, e o poder público entra com uma garantia especial e reforçada. Essa garantia é o que viabiliza o projeto todo. Bom, um ponto super interessante da Lei 11.079 é que ela cria, digamos, duas espécies de PPPs. A primeira é a concessão patrocinada. Nela, a gente tem a tarifa que o usuário paga, como num pedágio, mas ela é complementada por um pagamento do parceiro público. Já na segunda, a concessão administrativa, a própria administração pública é a usuária do serviço. Pense num presídio ou num hospital público. Aí, o parceiro público paga o valor integral. O detalhe é que, em ambas, essa contraprestação do governo é o elemento que define o contrato como uma PPP. E quem é que pode firmar uma PPP? O artigo 1º da lei é bem claro e abrangente. Vale para a administração direta, fundos, autarquias, fundações e aqui, atenção a um detalhe importante. A lei inclui expressamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, o que é uma diferença marcante em relação ao regime geral de licitações. Ok, entendido o conceito, vamos agora para o recheio da lei, as regras essenciais. Porque não é qualquer projeto que pode virar uma PPP, existem condições bem rigorosas. Primeiro de tudo, tem um piso de valor. A lei, lá no artigo 2º, estabelece um valor mínimo de R$ 10 milhões para o contrato. Hoje, esse valor pode até parecer baixo para grandes projetos de infraestrutura, mas a ideia do legislador na época era justamente reservar esse modelo, que é mais complexo e caro, para empreendimentos de maior vulto. O outro ponto-chave, o tempo. O contrato de PPT tem um prazo mínimo de 5 e um prazo máximo de 35 anos, já contando eventuais prorrogações. E por que isso? Para dar tempo, claro, de amortizar os investimentos gigantescos que o parceiro privado faz ao longo do projeto. Agora, muita atenção porque uma PPP não pode ser. A lei proíbe expressamente contratos que tenham como objeto único apenas fornecer mão de obra, apenas fornecer equipamentos ou apenas executar uma obra. O ponto crucial aqui é que a PPP precisa ser um serviço integrado, complexo, e não um mero substituto para um contrato de compras ou de obras comum. E aqui a gente chega num pilar do direito administrativo, um princípio fundamental que está consagrado no artigo 4º da lei. O chamado poder de polícia do Estado é indelegável. Isso significa que as atividades de regulação, de jurisdição e de fiscalização, que são inerentes ao Estado, não podem de jeito nenhum ser transferidas para o parceiro privado. Beleza? Entendidas as regras do jogo, vamos agora entrar na engenharia do contrato, na sala de máquinas da PPP. Como é que essa estrutura toda funciona na prática? A peça central aqui é a SPI, a Sociedade de Propósito Específico. Pensem nela como uma caixa jurídica. A lei, no artigo 9º, obriga que o parceiro privado crie essa nova empresa antes mesmo de assinar o contrato. E o objetivo dela é um só: implementar e gerenciar o projeto da PPP. Isso é fundamental para isolar os riscos, os ativos e as receitas, o que viabiliza toda a estrutura de financiamento do projeto. E para chegar a assinar o contrato, o caminho é longo e bem amarrado. Não é algo que se decide da noite para o dia. Tudo começa com estudos de viabilidade e uma autorização formal. Depois vem a fase de consulta pública e o processo de licitação. E só então o vencedor da licitação constitui a SPE para finalmente o contrato ser assinado. A gente está falando de projetos de milhões, às vezes bilhões de reais, com duração de décadas. É óbvio que o parceiro privado, e principalmente quem financia o projeto, os bancos, vão exigir garantias muito robustas de que o governo vai cumprir sua parte, certo?
É aqui que o tema fica realmente interessante. E a lei, lá no artigo 8º, traz um verdadeiro cardápio de garantias que o poder público pode oferecer para assegurar seus pagamentos. Pode ser a vinculação de receitas, a criação de fundos especiais, a contratação de seguros. E tem uma figura muito poderosa que foi criada especialmente para isso: o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, o FGP. E isso nos leva ao ponto alto da nossa discussão de hoje. Um mecanismo de garantia super sofisticado, importado do direito estrangeiro, conhecido como direito de step-in. Só que, apesar de poderoso no papel, ele levanta questões muito profundas sobre a sua eficácia no mundo real. A grande pergunta que a doutrina e o mercado fazem é: será que essa cláusula é para valer? Ou ela é só, como se diz no popular, para inglês ver? Uma mera vitrine contratual para atrair investidor? Mas afinal, o que é esse tal de step-in? A ideia, na teoria, é genial. Se o parceiro privado falhar, quebrar, os financiadores, ou seja, os bancos, têm o direito de entrar na operação e assumir temporariamente o controle da SPE. O objetivo nobre é reestruturar a empresa e garantir que o serviço público não pare. Só que aqui mora um paradoxo enorme. A teoria é linda. Para os bancos, é melhor manter o projeto funcionando e gerando caixa do que simplesmente liquidar os ativos. Mas, na prática, a realidade é outra. A gente simplesmente não tem casos de uso efetivo do step-in no Brasil. Na hora da crise, acaba se preferindo outras saídas, como vender o controle da empresa ou transferir a concessão para outro grupo. E por que essa ferramenta tão poderosa fica só na prateleira? Basicamente por dois grandes motivos. Primeiro, uma questão óbvia: falta de expertise. Pensa bem, o negócio de um banco é financeiro, não é operar uma rodovia, um hospital, um aeroporto. E o segundo motivo é quase irônico. A própria lei, na tentativa de proteger o financiador, concede a ele uma isenção de responsabilidade muito ampla. Isso acaba criando uma desconfiança geral e outros fornecedores simplesmente não querem contratar com o banco que assumiu o projeto. Então, como tornar essa ferramenta eficaz de verdade? Os especialistas apontam alguns caminhos. Uma ideia é limitar o objetivo do step-in. O banco entraria só para arrumar a casa e preparar a SPE para ser vendida a um novo operador competente. Outra solução mais complexa seria criar um acordo prévio com todo mundo na mesa, poder público, parceiro privado e financiadores, definindo exatamente os papéis e dividindo os riscos de forma mais equilibrada. No fim das contas, toda essa arquitetura jurídica nos joga de volta para uma pergunta fundamental, um grande dilema do direito administrativo moderno. Como é que a gente consegue equilibrar a necessidade de criar um ambiente de segurança robusta para atrair o investidor privado com a obrigação fundamental de preservar o interesse público? Essa é a complexidade e o desafio contínuo do regime das PPPs no Brasil. Espero que essa análise aprofundada tenha sido útil. Se este conteúdo jurídico agregou valor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo material de qualidade.